congruência de triângulos. Essa palavra congruência a gente deve representar como igualdade. Igualdade, ou seja, medidas iguais. Então, quando uma coisa geometricamente é congruente à outra, quer dizer que tem a mesma medida. Então, nós vamos aqui analisar quando um triângulo ele é exatamente igual a outro triângulo. Então, para isso, a gente teria que determinar a relação entre os ângulos ABC, D, E e F e a medida dos lados. Então, pessoal, para que um triângulo ele seja congruente a outro, ele tem que apresentar duas características. Como assim duas características? Ângulos correspondentes iguais e lados correspondentes também congruentes. Agora, como é que a gente vai identificar isso? Os dois triângulos que eu fiz aqui estão na mesma posição, justamente para facilitar a nossa localização aqui, ó. Então, o ângulo A, o seu correspondente é esse ângulo D. O ângulo B, o seu correspondente é o ângulo E. E o ângulo C, o seu correspondente é o ângulo F. Então, com isso, para que esses dois triângulos sejam congruentes, o ângulo A tem que ser congruente ao ângulo D. O ângulo B ele tem que ser congruente ao ângulo E. E o ângulo C ele tem que ser congruente ao ângulo F. Da mesma maneira, esse lado AB aqui, que é correspondente a esse lado DE, tem que ter a mesma medida. Esse lado AC aqui, que é correspondente a DF, também tem que ter a mesma medida. E esse BC, a esse lado EF, eles também têm que ter a mesma medida. Ou seja, o lado AB ele tem que ser congruente ao lado DE. O lado AC ele tem que ser congruente ao lado DF. E o lado BC ele tem que ser congruente ao lado EF. Existem várias situações onde nem todos esses elementos aqui serão mostrados. Nem todos os ângulos, nem todos os lados. Então é por isso que a gente vai analisar 4 situações aqui relativamente diferentes que a gente vai chamar de casos de congruência de triângulos. Onde nós teremos aqui o primeiro caso, que eu vou começar pelo caso mais simples. É o que nós vamos chamar de lado, lado, lado. Ou, abreviadamente, L, L, L. Ali, o que isso quer dizer? Então, pessoal, na figura aqui, eu coloquei 6 elementos aqui, ou seja, 3 ângulos e 3 ângulos de um triângulo e de outro triângulo, e eu coloquei outros 6 elementos aqui, 3 lados de um triângulo, 3 lados do outro triângulo. Então a gente deve se atentar a esses ângulos correspondentes congruentes e a esses lados correspondentes congruentes. Com esses casos aqui, ao invés de observar 6 coisas, a gente basta observar 3. Por que isso daria certo? Porque, se eu disser como os 3 lados correspondentes são iguais, ou seja, esse 4 é igual a esse 4, esse 3 é igual a esse 3 e esse 5 é igual a esse 5, eu posso dizer que, pelo primeiro caso de congruência de triângulos, esses dois triângulos são iguais pelo caso lado, lado, lado. Ali, então, a gente não precisa nem se preocupar com os ângulos. Na verdade, só pelos 3 lados iguais já dá para a gente perceber por quê.
Se eu tenho uma abertura de 3 centímetros aqui e eu tenho uma abertura de 3 centímetros aqui, então esse ângulo automaticamente é igual a esse. E isso vale para as outras aberturas. Então veja que todo par de triângulos que tem 3 lados correspondentes iguais, automaticamente os ângulos também ficam iguais. Então só por esses 3 lados a gente pode dizer que esse triângulo 1 ele é congruente a esse triângulo 2 aqui. Simplesmente observando os 3 lados correspondentes do triângulo. Agora, os outros, que no caso tem o segundo, o terceiro e o quarto caso, o segundo caso, nós iremos observar um lado, um ângulo e outro lado. Então, ó, se eu tiver um par de triângulos onde nós tenhamos um lado, um ângulo e um lado correspondentes e congruentes, a gente já pode dizer que esses dois triângulos são congruentes só por esses 3 dados aqui. Por exemplo, se eu tiver um lado aqui de 4 centímetros, se eu tiver 5 centímetros aqui, e se entre eles eu tiver um ângulo de, sei lá, só um exemplo, 35 graus, só por esses 3 elementos eu já posso dizer que nós temos, pelo segundo caso, nós temos 2 triângulos congruentes. Por quê? Observe que se esse lado aqui é igual a esse, é a mesma história lá da outra passagem. Esse ângulo seria igual a esse. Se nós temos esse lado igual a esse lado aqui, aí vale aquela mesma história. Esse ângulo também seria igual a esse. E eu tenho que esses 2 ângulos também são iguais, aí a gente já pode dizer que esse lado seria exatamente igual a esse. Então, só observando um lado, um ângulo e um lado, pelo terceiro caso que eu esqueci de colocar a abreviação aqui, ó, LAL, a gente já pode dizer que esses 2 triângulos eles são congruentes, certo? O nosso terceiro caso é muito parecido com o segundo, só que ao invés de 2 lados e um ângulo, aí as coisas invertem. A gente pode ter um ângulo, um lado e outro ângulo, que nesse caso a abreviação já seria ângulo, lado, ângulo, que a gente também pode identificar 2 triângulos congruentes simplesmente analisando esses 3 elementos. Então, pessoal, ó, se eu tivesse aqui um ângulo de 35 graus e eu tivesse aqui um ângulo de 55 graus e aqui no meio eu tivesse o lado de 5 centímetros. Então, pessoal, perceba que só por esses 3 elementos aqui do lado de baixo, a gente poderia dizer que pelo terceiro caso, ângulo, lado, ângulo, nós também temos 2 triângulos congruentes. Por quê? Se eu tenho que esse ângulo de 35 é igual a esse ângulo de 35 e esse 55 é igual a esse 55, obviamente a abertura de um para o outro é de 5 centímetros formando esse lado de baixo, então a gente já poderia dizer que esse ângulo é exatamente igual a esse. Ali, pela igualdade dos ângulos, diz igual a 180 graus, eu também poderia dizer também. Então, se eu tenho 35 e 55, automaticamente esse outro terceiro ângulo é igual. Então, se esse ângulo de 35 delimita essa abertura aqui, a mesma coisa vale para o ângulo de 55. Esse lado seria igual a esse lado aqui. Então, perceba que somente olhando um ângulo, um lado e outro ângulo aqui, a gente também pode dizer que esses 2 triângulos são congruentes pelo terceiro caso. No caso, ângulo, lado, ângulo. Certo? Ah, mas tem um detalhe. Esses 2 ângulos devem estar sobre este lado que a gente identifica como sendo congruente. Beleza? E por último,
que normalmente é um caso que dá mais trabalho da gente entender, é o que a gente vai chamar de lado, ângulo, ângulo oposto. L, A, O. Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, para identificar um triângulo congruente a outro triângulo por esse quarto caso, a gente vai considerar, digamos que aqui, esse lado de 5 centímetros e esse outro lado de 5 centímetros. Aqui a gente tenha o ângulo de 55 graus e o ângulo oposto seria aqui em cima, ó. Pegando como base os outros triângulos, aqui seria 90 graus, porque se eu coloquei 35 do lado, 55 do outro, aí seria 90 graus. Então, ó, se eu tivesse 5 centímetros aqui, tivesse 55 graus aqui e tivesse um ângulo de 90 aqui, a gente também poderia dizer, só por esses três elementos, que esses dois triângulos eles também são congruentes, certo? O terceiro também é congruente. E pela abertura dos ângulos, a gente já poderia dizer, eu poderia dizer que 55 determina esse lado igual a esse, e eu poderia dizer que esse outro ângulo, que de acordo com os exemplos anteriores, seria 35, esse lado aqui seria igual a esse lado aqui. Certo, pessoal? Então perceba que, analisando três elementos apenas, daqueles 6 que citamos anteriormente, nós poderemos colocar como sendo caso de congruência de triângulos. Então, primeiro caso, quando dois triângulos têm os três lados correspondentes congruentes, pelo caso lado, 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 esses dois triângulos são congruentes, certo? Quando dois triângulos eles possuem um lado, um ângulo e outro lado correspondentes congruentes, ou seja, esse lado correspondente a esse congruente, esse ângulo correspondente a esse congruente e esse lado correspondente a esse e também congruente, pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são congruentes. Pelo terceiro caso, ângulo, lado, ângulo, se a gente tiver um ângulo adjacente a um lado, adjacente a outro ângulo, se esse ângulo é correspondente e congruente a esse, se esse lado é correspondente e congruente a esse, e se esse ângulo é correspondente e congruente a esse, pelo terceiro caso, ângulo, lado, ângulo, a gente pode dizer que esses dois triângulos são congruentes. E por último, se a gente tem um lado correspondente e congruente a outro lado, se eu tenho um ângulo correspondente e congruente a outro ângulo, e se eu tenho um ângulo oposto correspondente a outro ângulo oposto, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, esses dois triângulos eles são congruentes. Faltou só dizer o seguinte, por que ele é chamado de ângulo oposto? Esse ângulo oposto, ele é considerado oposto ao lado considerado. Como assim ao lado considerado? Eu estou considerando aqui esse lado de 5 centímetros. Então o ângulo oposto a ele é o de 90. Se eu estivesse considerando esse lado aqui, o oposto a ele seria o ângulo de 55. E assim por diante, certo? Então são esses 4 casos que a gente precisa considerar. Lado, 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 ou LLL. Lado, ângulo, lado, LAL. Ângulo, lado, ângulo, ALA. Ou lado, ângulo oposto, LAAO. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!